Olá, caros professores da Central Gospel, que usam a revista dessa editora. Estamos tratando dos 10 mandamentos, a ética do Sinai, o decálogo divino. E nós vamos hoje falar do 7º mandamento, é a lição de número 8. Espero que você já tenha lido o texto da lição, que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 9, que fala do pecado de adultério cometido por Davi e por Betseba. O texto áureo da lição é Não adulterarás, e demos como título a essa lição Fidelidade no casamento. Bem, nós estamos diante de uma situação aqui que diz respeito à propriedade, porque a mulher era tida no Antigo Testamento como uma propriedade do marido, assim como os outros objetos que possuía. Então a mulher era uma propriedade. Nós vamos ver também que se alguém cobiçasse a propriedade alheia, inclusive a mulher, estava incorrendo na quebra de um mandamento severo, que incluía o roubo, a cobiça, todos esses mandamentos, eles acabam se juntando. Vamos então ver o que é que temos aqui na nossa lição. Na palavra introdutória, os cônjuges precisam se honrar mutuamente, claro, e isso vem desde o princípio da criação. O 8º e o 10º mandamento guardam a integridade dos bens do próximo, conforme lemos em Êxodo capítulo 20, versículos 15 e 17, que tratam desses mandamentos. E o 9º mandamento conserva a dignidade da pessoa na a sua integridade moral e também a sua integridade pessoal. Aqui observamos que todos esses mandamentos visam a preservação da família, mulher, filhos, bens. O 7º mandamento, na sua abrangência, inibe as ilicitudes sexuais, o que inclui toda a iniciativa sexual fora dos padrões pré-estabelecidos por Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, é uma coisa séria essa da sexualidade, que é um impulso humano tão forte que leva pessoas a perderem a cabeça. Por isso, a Bíblia fala muito sobre o autocontrole, fala sobre o domínio próprio, sobre os limites no apetite sexual, mas esse apetite sexual que começa com os olhos, ele pode levar o homem à morte, porque ele cria uma situação extremamente desagradável, principalmente quando se trata de cobiçar e depois ir à luta para consumar um desejo pessoal com a mulher do próximo. Esse mandamento, portanto, inibe essa propensão libidinosa, Deus criou o sexo com duas finalidades, uma de atração para estabelecer laços afetivos entre homem e mulher, e a outra, claro, procriação, porque esta é a finalidade final da prática sexual, assim como se dá também com os animais. Mas os animais não têm tantos laços afetivos quanto o ser humano. Animais procriam e alguns convivem como família, O macho e a fêmea vão para a vida toda juntos, mas nem todos os animais agem dessa maneira. Mas, de qualquer forma, está presente, então, a sexualidade com fim de procriação ali. Mas, no caso humano, vai além disso, não é verdade? O casamento não é uma invenção humana, é uma decisão divina. Quando Deus disse ao homem, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, está em Gênesis 2, versículo 24. O casamento é originalmente monogâmico. E nós vamos ver agora uma questão que chama a atenção de todos nós. O fato de seu casamento ser monogâmico e termos na Bíblia tantos exemplos de casamentos polígamos, nós vamos ver isso já. Então, ele é originalmente monogâmico. Essa foi a orientação de Deus dada desde o princípio da criação em Gênesis 2:18, que diz assim, far-lhe-ei uma adjutora. Deus não fez duas, fez apenas uma adjutora para o homem, no caso Eva. E então, com o passar do tempo, a poligamia foi ganhando lugar numa sociedade machista em que o valor da mulher era diferente do valor do homem. A mulher chegava a valer o preço de um cavalo ou de um terreno, ela era tida como um objeto, não como um ser humano. Jesus exaltou a figura da mulher. E nós vamos ver também como a reforma protestante
valorizou também o casamento, né? Nós vamos ver isso mais para o final desta lição. Bem, nós temos o exemplo de Abraão, que foi polígamo. Abraão teve, além de Sara, teve suas concubinas, né? Nós temos também exemplo de Davi e Salomão. Davi tinha mais de uma esposa, Salomão então teve um harém com 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, porque mulher era apenas um objeto para a satisfação sexual do homem. Deus tolerou a poligamia no Antigo Testamento, mas ele nunca aceitou. Esse não foi o princípio estipulado por Deus já desde a criação. A legalização do casamento. Vamos lá, porque a pergunta que se faz é esta. Bem, em que cartório Adão foi registrado? Em nenhum cartório, não havia essa prática. A prática de registrar casamento em cartório é muito recente. Ela nasceu em 1891 na França. E aqui no Brasil, ela nasceu 101 anos depois, 1892. Então, 1791, digo, na França, e pela Constituição Francesa, e no Brasil, 1892. Está na revista aí. E como é que funcionava isso? A Igreja Católica é que levava o registro para o cartório, porque a pessoa tinha que ser registrada, como sempre, nos livros da Igreja. Porque a Igreja Católica entende o casamento como um dos 7 sacramentos. Né? Batismo é um sacramento, a Eucaristia é um sacramento, e dentre os sacramentos está o casamento. Bom, como fazia um protestante na época, porque a Igreja brasileira, a evangélica brasileira, ela foi crescendo depois do início do ano de 1900. Até então as igrejas protestantes, que são também, de certa forma, evangélicas, são os tradicionais, os reformados, os históricos, né? Os presbiterianos, aí depois vieram também ter os metodistas, os batistas, mas antes de todos os luteranos, que também são da reforma. E eles se recusavam a fazer o casamento na Igreja Católica, mesmo porque não podiam, por falta do batismo católico, não eram da Igreja Católica. Então o casamento deles não podia ser registrado em cartório, porque a Igreja mantinha a hegemonia das leis no Brasil. Igreja e Estado aqui no Brasil não eram separados, não, a Igreja Católica exercia domínio sobre o Estado. Então o que faziam? Nas igrejas protestantes, pois evangélicas, o casamento era registrado em ata, já que não podiam ser registrados em cartório. Então havia ali uma questão moral do casamento, como sempre, mas agora o registro era feito em ata, e isto acontecia perante o pastor numa igreja evangélica, no caso, né? E o casamento começou a ser registrado em cartório lá em 1791 na França por pressão dos teólogos da Reforma. Já era um princípio da Reforma Protestante que isso acontecesse, já que o casamento era inviolável e era definitivo, né? O casamento é uma aliança inquebrável, de acordo com Romanos 7, versículos... Olha aqui, vamos pegar aqui Romanos, capítulo 7. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala a partir do primeiro versículo, ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei não tem domínio sobre o homem, que a lei, tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida? Ora, a mulher está casada, e a mulher casada, ligada, está ao marido pela lei, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem, e aí vai. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a lei. Mas e havia registro em cartório? Não, entre os judeus havia uma prática que era com a reunião das famílias, e tudo isso era reconhecido pela sinagoga, ainda antes do tempo da sinagoga, pelos anciãos de Israel. Então, havia os registros deles, que não eram cartoriais, mas que tinham validade, porque a religião é que determinava, e tudo ali era levado muito a sério. O ideal de uma vida matrimonial é que seja sem mácula. Aliás, o escritor de Hebreus diz no capítulo 13, versículo 4, que venerados sejam de todos o leito sem mácula. O que é o leito maculado? É quando uma pessoa está com um companheiro ou a companheira no leito, trazendo outra pessoa. Às vezes acontece isso, né? Para uma experiência emocional maior, mas
Há também os que não trazem física, mas mentalmente outra pessoa. A Bíblia fala sobre isso. Jesus disse que só de você cobiçar uma mulher que não seja sua, você já está incorrendo em adultério com ela. Então é muito sério isso. Mas é muito difícil. É difícil, meu irmão? Ser crente é isso, é o caminho estreito. E a gente não morre não, viu? A gente pode ser casado com a mesma mulher durante a vida toda e chegar na eternidade dando graças a Deus porque, né, teve um só casamento, se for o caso de ter dois, porque enviuvou algo assim, mas sempre uma só companheira, um só companheiro. E a Bíblia nos ensina o padrão de Deus. E há uma relação que Paulo faz do casamento, da união de Jesus e a igreja. Lá em Efésios, no capítulo 5, né, ele fala sobre esse paralelo que há na relação entre Jesus, a igreja, marido e mulher. Então ele compara o marido como cabeça da esposa, Jesus, cabeça da igreja. Veja um paralelo que ele faz. A ponto de parecer, sabe o ferro quando está em brasa? Você não sabe se a brasa está no ferro, se o ferro está em brasa. Você não sabe se ele está falando do casamento ou se ele está falando da igreja. Na verdade, ele está falando do casamento, mas ele diz, digo, porém, acerca da igreja, a respeito da igreja. Tão íntima essa relação. Você já pensou se Jesus traísse a igreja? Existiria essa hipótese? Você já pensou se Jesus arrumasse outro povo para amar que não fosse a igreja e abandonasse a igreja, ou não ligasse para a igreja? Não, ele ama, mas com as regras dele, né? Não existe outro povo para morar no céu que não seja o povo criado por ele, que é a igreja. Eu edificarei a minha igreja, ele disse isso. Agora vamos dizer que Jesus, de repente, começasse a aceitar o paganismo e flertar com o paganismo. Estou falando uma hipótese bem exagerada, mas isso seria impossível. Ele disse assim, então, do mesmo jeito que isso é impossível, é assim que deve ser considerada a relação entre marido e mulher. Há um paralelo aí, andam juntos. Então o marido tem que levar em conta a mulher, olhando para ela como se ela fosse a igreja e a si próprio como se ele fosse o próprio Jesus. Que responsabilidade. Casou, minha filha, uma vez só. Leve a sério para não errar. Pense bem antes e case em nome de Jesus e seja feliz com a mulher da tua mocidade. Né? Bem, nós temos aqui vários textos bíblicos que falam dessa vida matrimonial sem mácula, além de Hebreus 13, 4, que eu citei, como 1 Coríntios 6, 15, 16, 18. Adultério. Vamos falar do adultério. Exatamente a quebra deste mandamento. O adultério se dá quando uma pessoa é casada e incorre em prática sexual ilícita com outra pessoa. Se a pessoa não é casada, ela é solteira, ela incorre em fornicação. O casado incorre em adultério. Então, a Bíblia estabelece uma diferença na terminologia, né? E eu paro aqui para parar esse bichinho aqui, ó. Vê quanto tempo eu tenho, esquece esse negócio. Aí eu vou... Deu 13, tem uns 2 minutos aqui. Tá, caramba, hein? Já está no fim. Vamos lá, eu vou virar de câmera. O senhor pode voltar no que você estava falando. Você estava na esquerda, volta para a esquerda. Não, eu estava na direita agora. Agora eu volto para a esquerda para dar uma notinha e volto à direita. Fala quando? Portanto, o adultério é algo diferente da fornicação, né? Mas ele pesa até mais porque há um vínculo já estabelecido com uma outra pessoa, tá? Bem, o adultério é o maior responsável pela destruição de lares e pela infelicidade de filhos e é o causador de muitas mortes geradas pelo ciúme. Claro, ele quebra um pacto, uma aliança estabelecida. É muito grave. O adultério é essa violação da aliança, conforme o texto que eu acabei de citar de Efésios 5, 22 e 23, quando Paulo compara a relação de Jesus à igreja, marido e mulher, casamento. Agora vejam o que acontece. A legislação brasileira, ela tirou o adultério da lista dos crimes. Isso era crime antes, agora não. Agora é só uma opção. A pessoa quis ter mais envolvimento sexual fora do casamento, é uma opção dela, né? Com isso a lei vai se afrouxando, né? Vai se afrouxando cada vez mais em benefício dos pecadores e ao arrepio daquilo que a Bíblia estabelece como sendo orientação e vontade de Deus, né? Assim é o mundo que nós vivemos, meus irmãos. Cada dia mais as coisas se tornam favoráveis ao pecado, ao diabo. O adultério como figura espiritual. Vejam aqui, como um marido traído pela nação eleita, assim sentiu-se o Senhor, lá no livro de Oséias,
com relação à nação de Israel. Por exemplo, ele mandou o profeta Oséias se casar com uma meretriz. Vai lá na zona do meretriz, com uma mulher e que vende o corpo, né? E case-se com ela. Que difícil para o profeta. E você vai sentir na pele o que eu sinto quando você escrever as suas profecias. Aí as pessoas vão saber o que é que eu estou sentindo. Ai, que dor para um profeta, hein? Que experiência dura para ele ser casado com uma mulher que não era só dele. Falei, sim, Israel. Deus se sentia como marido traído. Mas ele dava, ele oferecia a oportunidade de perdão à nação. E nem assim a nação queria, né? E ela estava, como é que a nação traía Deus? Voltando-se para outros deuses. Então há sempre um paralelo. Trabalhe com essa questão de paralelismo, né? Do povo de Deus com outras crenças, como forma de promover uma infidelidade ou praticar uma infidelidade contra Deus. Então Deus sentia-se traído pela nação. Você tem, além de Oséias, você tem um texto de Jeremias, 3º capítulo, versículo 6 a 8. Há outras implicações do pecado de adultério, porque ele traz consigo a mentira, né? Sempre a mentira está envolvida em qualquer tipo de pecado, ela é aliada de todos os pecados, mas nessa, então, da traição é onde mais chove. E ela acaba gerando divórcio. A maioria dos divórcios é causada por infidelidade conjugal. E essa infidelidade conjugal nem sempre é perdoada. Às vezes os cônjuges que conseguem perdoar, de tanto que ama a mulher, ou a mulher ama o marido, acaba perdoando. Seria o ideal e retomarem a vida e não se repetir mais aquilo, mas nem sempre conseguem, né? E um dia Jesus, ele é perguntado pelos discípulos a respeito do divórcio, né? E Jesus, ele não facilitou essa questão do divórcio, ele deu como cláusula única a infidelidade. Ele disse assim, olha, no caso de infidelidade conjugal, o marido pode, então, se divorciar da mulher. Fala da mulher, mas aqui nós entendemos, por nossa própria conta e risco, que isso vale também o contrário, né? Mas Jesus falava dentro de uma sociedade machista, usando como exemplo somente a figura do erro feminino e nunca do erro masculino. Mas se são casados, eles se tornam um no casamento iguais, né? Então nós imaginamos que isso também vale para o homem, que para a mulher quando é traída. Contudo, há um acréscimo aqui. Os discípulos não entenderam muito uma ordem dada, uma orientação dada por Moisés lá atrás. Diz assim, por que então foi que Moisés mandou dar carta de divórcio para a mulher? O problema é que os maridos lá atrás, eles eram intolerantes. Se a mulher cometesse um adultério, eles apedrejavam, matavam. Então, Moisés falou, em vez de matar, dá carta de divórcio, deixa ela continuar a vida dela, você está livre para casar de novo. Mas era para que não matassem, porque ali a intolerância era cruel, era demais. Então, só para evitar aquilo que Moisés instrui que se dê carta de divórcio. O que gera isso é a tentação. Às vezes tem mulher casada que não se comporta muito bem, né? Se insinua para outros homens, pelos olhares, pela vestimenta, por gestos. E isso acaba promovendo, no outro lado, uma tentação. A tentação é sempre externa, ela vem pelos olhos, pela fala, pelo cheiro, ela vem por elementos externos. A concupiscência é interna, está no coração do homem, né? E lá do coração do homem, como diz Marcos capítulo 7, nascem mentira, adultério, prostituição, roubo, até os crimes, assassinatos, tudo nasce no coração, é a concupiscência interna. Agora, Tiago diz que quando a tentação que é externa se encontra com a concupiscência que é interna, ela gera um filho chamado pecado, né? Vamos considerar isso aí, temos vários apontamentos, irmãos podem trabalhar, é que o tempo é curto para a gente falar tudo, né? Que Deus abençoe e você tenha uma boa aula nesse próximo domingo.